Então, qual que é o nosso papel, principalmente eu à frente do comercial? É eu mostrar para a equipe que eles conseguem chegar onde eles não imaginavam. E a gente chega. Então, nós estamos aí há 23 trimestres batendo metas, cada vez metas mais audaciosas, conseguindo resultados, né, surpreendentes, porque a gente faz as pessoas acreditarem que elas podem. A gente, investimos 1,5 milhão, 1,3 milhão nessa estrutura, elevamos a régua dos times, criamos inteligência artificial para rastrear problemas em projetos, fizemos um monte de investimentos. E aí a gente começou a perceber que a gente estava competindo com empresas que... O nosso mercado é o quê? Eu tenho um notebook, eu tenho dinheiro para imprimir um cartãozinho, Acabou, então vou chegar lá para ti e vou falar assim, sou uma empresa de marketing, sou uma empresa de vendas, consultoria de vendas. Porque é baseado em sentimento. Aí vai do que normalmente quem está fazendo precificação coloca. No nosso não. O nosso é baseado em dados, informações. A gente fala que a gente acredita em Deus, mas em todas as outras coisas tragam dados que aí a gente vai acreditar. A gente fala isso. Deus a gente acredita, mas todas as outras coisas traga dados. Legal. Não vamos pro sentimento, porque o sentimento você pode derrubar um grande negócio. Sim. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo, e hoje para o nosso bate-papo nós trazemos aqui o diretor comercial e marketing, acho que dá para dizer que é um dentro do gestor de receita ali do grupo Roga. Dá para falar grupo? A gente normalmente não utiliza grupo. A gente fala da Roga. Legal. Ainda não fomos para essa visão de grupo. Pode ser que daqui uns dias sim. Aí, profetizando. Exatamente, a gente fala da Roga mesmo. Legal, Thales, seja muito bem-vindo a esse ApoCast. Eu que agradeço. Obrigado, Eduardo. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né, nessa manhã, onde a gente vai poder trocar bastante experiências aqui. Espero que possa agregar vocês também no dia a dia, né, das empresas, da realidade de vocês. Eu acho que dentro do universo corporativo tem muita coisa que tem muita sinergia, né, entre empresas, e eu não tenho dúvida que com essa troca que a gente vai ter hoje vai te ajudar também de alguma forma, com algum insight na gestão aí das equipes e buscando resultados dentro das organizações que vocês atuam. Legal. Foi 1 bi em vendas em 2023? Foi. Em 2023 a gente conseguiu passar do marco do bi, era um sonho que a gente tinha. Na verdade, o planejamento nosso era a gente conseguir chegar a isso em 25, conseguimos antecipar para 23 e foi muito bacana e marcante para a gente, né? Conseguir, porque isso mostra que a gente está numa trilha certa, né? Conseguindo trazer ali o produto que o cliente pensa e trabalhando com muita estratégia para que possa chegar nesses resultados. Legal, muito bom. Então, bora para o conteúdo. E quando você tem um volume muito grande, você não gera o sentimento de escassez ou de exclusividade. E aí você não consegue ter o volume que você precisa para poder ter aquilo ali de pé, vamos pensar assim. Perfeito. É como eu enxergo, né? Então tem os desafios também. Sim. A vantagem dentro da Roga que a gente diz que é o seguinte: eu consigo entender, porque o mercado da construção civil, se você parar para analisar ele o histórico inteiro, ele tem grandes oscilações, né? Tem períodos que está super em alta e tem períodos que está super em baixa. Sim. E às vezes o mercado de luxo está em baixa, mas o econômico está em alta. Ou o mercado econômico está em baixa e o de luxo está em alta, como a gente viveu depois da pandemia ali. E aí, agora a gente já está vivendo um mercado contrário, a gente está vendo um mercado econômico com uma força gigante, principalmente pelo incentivo que o governo deu. Sim. Então, o que a gente diz que é um ponto forte nosso? Com a inteligência de mercado, a gente tem uma capacidade muito grande de programar os nossos lançamentos dentro daquilo que está vendendo, daquilo que o mercado está demandando, não é o que eu quero impor. Sim. Né? Então, vamos tentar trazer para um exemplo aqui, para ficar mais claro. Dentro da própria construção civil, pensa que agora, com uma taxa de juros às vezes mais alta que o pessoal está esperando, porque a renda fixa concorre também à questão do investimento, o cliente, ele não está, eu não vou comprar esse produto aqui de médio padrão de 600, 700 mil. E a empresa que só faz esse produto? Como que ela faz? Sim. Né? Se o mercado não está comprando, ela vai ter que gastar uma energia surreal e muitas vezes ela não vai conseguir ter a performance que ela espera, porque são fatores que são externos, né? Não é só o que eu quero fazer, o que eu quero apresentar. E aí que boas empresas acabam até quebrando, porque o mercado não está absorvendo. A gente consegue ter esse direcionamento. Então, momentos que a gente vê que está tendo uma demanda, por exemplo, de um produto exclusivo, que foi o que a gente lançou no Litoral,
que é o Belvedere, lá em Pissarras, que fica em frente com o Dadaxo. O Dadaxo está aqui, o nosso está na frente, aí tem o mar, né? E aí esse produto a gente entendeu que era o momento certo, colocou e foi um sucesso, né? Então, a Roga não tinha expertise de fazer venda de produto de 5 a 10 milhões. E foi um sucesso. Então a gente conseguiu criar uma estratégia de branding, onde a gente conectou com boas marcas, né? Que falam e conversam com esse tipo de público, já que a nossa bandeira ainda não conversava, né? E a gente entrou nesse universo. Agora eu já tenho mais 5 produtos para fazer, mas também com a sabedoria de que eu não posso sair lançando a qualquer custo, a qualquer momento. Eu tenho que deixar para o momento certo. Tem que ser exclusivo, né? Não adianta eu ter um volume grande, porque eu não tenho volume de pessoas para comprar. Você pega e olha assim, quem consegue comprar um prédio de 5 milhões, por exemplo, em Joinville? Talvez numa folha de papel você vai escrever o nome de todos os potenciais clientes, né? Então, que são brigados a dedo, né? Exatamente. Unha, então, né? você tem que ter um trabalho muito forte de estratégia em cima disso, né? E é o que a gente tenta fazer. A gente, como tem 5 bandeiras, ao mesmo tempo que com o olhar de fora é positivo, porque a gente consegue planejar e direcionar e lançar o produto que está mais demandando naquele momento, a gente também tem a dificuldade da comunicação, porque a nossa marca é uma só, é Roga. E aí a gente criou uma estratégia que é uma estratégia de divisões de negócio e linha de produto. Então, vamos trazer um exemplo aqui também. Você pega a Chevrolet. A Chevrolet, ela tem o Onix, ela tem o Cruze, ela tem o Equinox, tem o Camaro e tem o Corvette. Quando você fala Corvette, você não fala Chevrolet mais. Sim. Você fala Corvette. Mas é Chevrolet. Sim. Perfeito? Perfeito. Então, quando você está comprando um Camaro, talvez o Camaro ainda você fala Chevrolet. É um Chevrolet Camaro. Mas o Corvette não. Ninguém fala Chevrolet Corvette. Todo mundo fala Corvette. Então, a nossa estratégia é muito parecida com o mercado automobilístico. Então, a gente trouxe essa linha que a gente chama de Beach House. A gente só tem interesse de fazer isso na praia. A gente não tem interesse nenhum de fazer em Joinville. E dentro desse mercado a gente trazer realmente a exclusividade, fazer com que seja um produto único, que a gente consiga fazer com que o preço daquele apartamento seja imposto pelo cliente que comprou, porque não tem outro igual. Então, por exemplo, o Belvedere, quanto vai valer um Belvedere quando ele estiver pronto? A gente fala que, não sei, vai valer quanto você quiser, porque não tem outro. Né? Quando não tem outro, quem define o preço é você, e aí é a escassez. Então isso é a forma que a gente trabalha, que a gente pensa. E, óbvio, aí nós estamos falando de uma bandeira de altíssimo padrão. Já nos produtos econômicos, a gente tenta fazer aqui em Joinville o quê? Trazer a possibilidade de moradia para as pessoas em locais nobres. Então hoje, por exemplo, a gente tem produto que fica no meio do Glória, da Benjamin Constant, que a vizinhança toda são de imóveis de valor superior a R$1 milhão. A gente vende apartamento 330 mil ali. Então isso é o cara que nunca sonhou que ele poderia morar ali, a gente torna isso possível. Dentro de um condomínio fechado, com uma área de lazer legal, né, num produto com toda a segurança, num condomínio fechado. Muito bom. Então esse é o nosso negócio, esse é o nosso business. Aí. Vocês não tiveram dificuldade nessa sempre tem quando você... A mudança de ICP ali, porque querendo ou não, vocês vinham em uma linha de atender um público específico e imagino que não foi desde o início os imóveis de alto padrão. Com certeza não. Entende? E eu pergunto isso porque a gente passa muita dificuldade, porque a gente iniciou com tickets menores, como toda empresa, acredito eu, e depois a gente migrou para contas maiores, estratégias como a gente conversou antes, da MBA, para fazer junto com as empresas que eleva o ticket. E foi um baita ruído, porque a cultura, não é só o valor do imóvel, é toda a cultura da operação da empresa que visa aquele imóvel, e depois quando tu entra com outro produto, eles não sabem como trabalhar com aquele outro produto. É isso que acontece, a gente também passa por essa curva de aprendizado, não tenha dúvida que também teve dificuldade. Você tem muitas pessoas, como qualquer coisa, até na nossa vida, a gente para pensar, quando tem alguém que está começando a fazer um negócio, ele começa a fazer um negócio diferente, ele começa a se destacar, você tem um monte de gente que só sabe criticar, né? É aquele pessoa, putz, mas eles não sabem fazer isso, putz, mas não é esse perfil. Então a gente usa isso como incentivo, primeira coisa, e segundo é se cercar de boas pessoas, de bons profissionais, como a gente fez ali. Então a gente sabia que a gente ia entrar num nicho totalmente novo. Então a primeira coisa que a gente falou foi o seguinte, vamos chamar quem tem essa expertise.
Sim. Vamos trazer para o nosso lado, para poder ajudar a gente a desenvolver esse projeto, para ele poder ser realmente o que a gente quer que seja. Legal. Então, a gente realmente trouxe para o projeto algumas empresas que são referências aqui no mercado, quando você fala mercado da construção civil, mercado do luxo. Sim. Então, isso, ele trouxe uma ancoragem para a gente, né? E como a gente queria ser algo diferente, a gente falou, tem que ser no melhor terreno da cidade. E a gente foi lá e mirou ele para poder comprar o melhor terreno. A gente comprou. Então, hoje a Roga tem os melhores terrenos do litoral. Você pode passar lá, qualquer pessoa sabe. Todos os apartamentos que são de frente para o mar praticamente são da Roga. Então, outras empresas, eles têm boas localizações, têm bons apartamentos, mas todos eles com vista para a Roga. Então, foi uma coisa que a gente também planejou. Legal. A gente planejou isso lá atrás. A gente falou, pô, se a gente quer dar essa virada, a gente tem que ter exclusividade e tem que ser algo que desperte esse desejo com um senso de escassez. Quando você fala no mercado litoral, a gente tem o mar como protagonista. Sim. Então, quanto mais perto do mar, maior a valorização que você tem. E terrenos de frente para o mar são escassos. Porque se você tem isso aqui foi construído, acabou. Sim. Você vai para trás. Sim. E daqui você vai para trás, daqui você vai para trás. Sim. Que é assim que acontece o crescimento. Então, como a gente tinha esse planejamento, a gente sempre acreditou no mercado. Nós somos um dos pioneiros lá. Hoje tem diversas empresas, são mais de 100. Sim. Mas quem foi o primeiro, colocou. E a gente falou, vamos comprar. Que aí a gente vai fazer isso acontecer. E estamos fazendo, né? A gente está nessa transição. Nós entendemos que tem um monte de coisa que a gente precisa evoluir, né? Eu acho que isso vai ser constante. Perfeito. No dia que a gente achar que a gente é perfeito e que a gente faz tudo certo, que não tem nada a aprender, aí nós vamos começar a quebrar. Aí nós tem vamos alguma coisa errada aí. Aí nós vamos começar a cair. Então essa filosofia a gente tem muito claro, que nós temos muito que aprender, muito que melhorar. Então toda vez que a gente... Exatamente. Toda vez que a gente pega um cliente que nos dá um feedback, a primeira coisa que a gente faz é agradecer, porque é muito bom você ter feedbacks sinceros e falar que realmente a gente não é perfeito, mas que a gente ia dar ouvidos para que a gente pudesse melhorar dali para frente. Então, uma coisa é fato, sempre o amanhã tem que estar melhor do que o ontem. Isso, agora, vai estar perfeito? Eu diria que não, nunca. Então, a gente vai trabalhar incansavelmente para poder conseguir ser melhor, né? E é o desconforto. Sair da zona de desconforto, sempre tentar ir para o desconforto, porque é isso que faz a gente conseguir resultado que às vezes nem a gente imaginava. Então, qual que é o nosso papel, principalmente eu à frente do comercial? É eu mostrar para a equipe que eles conseguem chegar onde eles não imaginavam, e a gente chega. Então, nós estamos aí há 23 trimestres batendo metas, cada vez metas mais audaciosas, conseguindo resultados, né, surpreendentes, porque a gente faz as pessoas acreditarem que elas podem, né? Então, esse é o nosso papel. E óbvio, se junta, se cerca de boas pessoas. Pessoas que têm fit com a sua cultura, pessoas que que valorizam o que a empresa prega, né, que estão ali em linha com a cultura. Então, são alguns valores que a gente fala que são inegociáveis, né? Ou para você tá ok, você se adapta, ou se não faz sentido, é realmente desembarcar. E aí seguir sua vida. Cada um ser feliz no seu lugar, não tem um certo ou errado. Né? Então é assim que a gente trabalha, mais ou menos. Legal. Teve um caso de uma engenheira de uma dessas construtoras que eu conheço aqui da região, que comentou que o primeiro passo deles para a construção de alto padrão, que o que eles faziam? Construíam médio, né? Médio e acreditaria que para um público C e D ali, né? E ela falou que foram construir casas de alto padrão. Perfeito. Porque casa de alto padrão é legal, dá margem, E eles utilizaram da mesma mão de obra que eles utilizavam nos prédios que eram prédios que não eram de alto padrão. Então, isso a gente não faz, a gente muda. Exatamente. E eles não mudaram. Daí eles falaram que foi a primeira vez que ela foi fazer vistoria da obra, deu vontade de chorar, assim, porque, tipo, por exemplo, as caixinhas das paredes, assim, né, 3, 4 centímetros para dentro da parede, assim, o pessoal tentando corrigir a parede com reboco. Aí foi... Não, é diferente, né? Você tem que ter estratégias diferentes. Por exemplo, na Roga, como são 2 divisões de negócio, a gente tem uma equipe que toca uma divisão, onde o foco é padronização e você conseguir ter escalabilidade para reduzir custo e fazer o que eu falei, conseguir fazer empreendimentos completos,
a um custo acessível. Essa é a ideia da divisão que a gente chama de Easy. E a gente tem uma outra divisão que é Prime, que aí é totalmente diferente. Cada produto é um produto. Os fornecedores que trabalham com a gente na execução desse tipo de produto são diferentes dos executores da outra divisão. Então, a gente tem uma segregação, a não ser que seja uma empresa que ela tem equipes para atender nas duas frentes, porque tem também empresas que conseguem ter o serviço standard e tem o serviço premium, vamos pensar assim. Então, essas aí estão com a gente nas dois. Mas também com pessoas diferentes, né? E isso é o que a gente preza ali. E aí nossa linha, nossa bandeira mais alta, que é o Beach House, ali já é assim, o céu é o limite. A gente já tem personalização. O cara faz o apartamento do jeito que ele quer. É óbvio que a gente precifica isso e passa, né? Onde ele arruma um arquiteto e ele planeja tudo que ele quer fazer dentro do apartamento, a gente fala quanto aquilo vai custar e a gente faz para ele. Muito bom. Basicamente isso. Muito bom. E referente aos canais de vendas ali de vocês? Como vocês... Porque hoje tu tem uma posição ali que é quase aquelas de Revenue Manager, que eles falam que é gestor de receita ali, né? E tu cuida das duas áreas, tanto de vendas quanto de marketing. E tu que faz a interligação desses dois mundos, como que é? Tá. Vamos lá então. Então a gente hoje tem... vamos pensar de canais de atratividade de clientes da Roga. Como que a gente opera hoje, né? Primeiro, vamos falar da estrutura base, que são os vendedores. Como que funciona no mercado imobiliário. A gente tem um universo que é o universo dos corretores, né? E aí a gente está falando de imobiliárias. A Roga não trabalha com corretores autônomos diretos, sempre tem uma empresa por trás, então a gente tem as grandes imobiliárias, as imobiliárias mais sérias aqui como parceiras. Sim. Então esse é um canal que a gente tem, que é constante, o nosso atendimento ali junto com a estrutura que é... Aí depois eu te falo de positivação e ativação. E a gente tem também uma imobiliária própria da Roga, né? Que também é um canal imobiliário, da mesma forma. Então é mais um, mas ela é própria da Roga. Só que ela é exclusiva, ela só vende Roga. Sim. E a gente tenta despertar nos nossos parceiros imobiliários para que eles também tenham equipes que sejam exclusivas dentro da imobiliária dele. Então vamos pensar que é a imobiliária do João. A imobiliária do João tem 50 corretores. A gente tenta trabalhar com eles de uma forma que, João, vamos deixar 20 corretores aqui focados na Roga, a gente vai estar sempre treinando, porque acaba virando uma house também. Sim, perfeito. Né, que é o que o mercado chama de house, quando é imobiliária que vende da própria construtora. Então, a nossa ideia é fazer o quê? Cada vez mais a gente ter corretores mais preparados, corretores mais focados nos nossos empreendimentos. E o que a gente vende para eles é o seguinte: você foca na Roga, você entende como faz os nossos negócios, você sabe como gira, você tem uma capacidade enorme de atender uma família e tem um apartamento da Roga que vai servir para eles. Porque como a gente opera em várias linhas, então se dá uma amplitude muito grande para um cara que se torna especialista. Então a gente vê que os corretores que são especialistas na Roga, e óbvio que aí quando a gente entra no nicho de é um imóvel de 300 mil e um imóvel de 5 milhões, são públicos distintos. Isso acaba naturalmente acontecendo uma segregação do corretor. É muito difícil você ter um corretor que ele consegue vender tanto de 330 quanto de 5 milhões. Normalmente ele está muito mais direcionado para um tipo de segmento. E não tem o certo ou errado, né? Porque quando você está falando de um ticket econômico, normalmente o corretor ele consegue ter volume de vendas. Porque é base de pirâmide. Você pega aqui, quantas famílias ganham 5 mil de renda mensal? Quantas famílias ganham 10? Quantas ganham 20? Quantas ganham mais de 100 mil mensal? Tá ali. Então, quando você tem uma pirâmide com muito mais pessoas, por exemplo, na base, o corretor que foca no cenário econômico, ele vai conseguir fazer 3, 4, 5 vendas. Às vezes o que o outro do alto padrão vai estar fazendo uma. Né? E quando você olha em valor de mercado, VGV, os dois estão fazendo a mesma coisa. Então, tem um certo preconceito, às vezes, no mercado, de que o corretor que é bem sucedido é aquele que vende o alto padrão. Isso é completamente errado, no meu ponto de vista, né? É óbvio, nós temos esse produto também, a gente entende que tem bons profissionais, mas, cara, o que a gente tem de corretor bom, que foca no segmento econômico, e que consegue fazer um volume muito grande de vendas por mês, porque a pirâmide realmente é onde tem mais pessoas, mais famílias, são vários. E aí são pessoas de extremo sucesso, da mesma forma. Só que o mercado tem essa questão do lúdico, tem essa questão de ver o Instagram e tal, e às vezes na prática é completamente diferente, né? Você tem ali uma coisa que está sendo também vendida. Um ganha mais dinheiro que o outro, o ciclo de venda é mais curto, tem mais muito mais curto. Muito mais curto, você tem muito mais clientes, né, para poder conseguir fazer giro, vamos pensar assim. Exatamente. Mas aí existe muita conexão com a imagem, né? Também, conexão com a imagem, do cara achar que ele está tendo, vamos dizer assim, putz, eu estou atendendo aqui, vamos pegar um grande empresário e tal, então eu tenho mais prestígio. Eu não vejo dessa forma, tá?
Eu não vejo. Eu acho que cada um tem o seu papel, que a gente tem que entender o nosso propósito, né, em cima dos negócios. Tem muitas pessoas que pensam só no dinheiro, né? E eu acho que o dinheiro é consequência. Sim. Quando você tem o propósito e está ali, por exemplo, à disposição de conseguir resolver o problema para o seu cliente, ali você tem indicação, você tem confiança no trabalho, daqui a pouco aquela pessoa que comprou contigo já te indica mais um, depois vem outro. Tem corretores que eles não precisam ficar indo atrás de clientes. Sim. Os clientes vêm atrás dele. Tem vários assim. A gente tem vários, que o cara tá lá, ele só com a carteira de indicação que ele tem, ele fica só trabalhando isso. E é difícil corretor bom, né? É difícil porque a grande maioria não leva a sério. A grande maioria ele não é corretor, ele está corretor. E é uma pena isso, porque é uma posição que tem que ser muito levada a sério. Então, por exemplo, hoje em dia, para poder ele se formar como corretor num curso de TTI é algo que é muito simples, né? E as pessoas não levam a sério aquilo que eles veem no conteúdo do TTI. Sim. Então, por exemplo, eu vejo diversos corretores vendendo apartamentos, às vezes sem registro de incorporação, sabe que a lei não permite isso. E o cara vai lá e faz, ele fala, não dá nada. Então ele está... E a responsabilidade é do... A responsabilidade é do corretor, ele que está vendendo. É óbvio que a incorporadora também, né? Perfeito. E aí cada uma tem sua estratégia. Por exemplo, a Roga não vende um apartamento se não tiver com todas as etapas de aprovação, todo o rito concluído. A gente só vende, só aceita gerar um contrato quando tiver com registro de corporação. Só que tem outras empresas que às vezes, até por estratégia, de querer sair na frente, de querer trazer, ou de querer prender o cliente ali, eles acabam avançando. Só que a gente sabe que tem risco antes de ter o registro de corporação, porque você pode ter alguns pontos que precisam ser alterados no projeto e aí você vai ter que chamar o cliente para poder assinar de novo. Então isso gera um desconforto, né? Pode mudar prazos, enfim. Tem alguns mercados que isso é muito atrapalhado, sabe? Não tem uma legislação presente, firme. E as pessoas pensam assim, se não acontece com o outro, não vai acontecer comigo. Quando acontece, às vezes eles são pegos de calça curta. E os responsáveis normalmente são os donos das imobiliárias. Porque o corretor, às vezes, ele vendeu e não está lá mais. Sim. Né? Ele vendeu, vamos pensar na imobiliária do João de novo. Peguei a imobiliária do João, estou lá, um corretor meu pegou e insistiu para vender um apartamento da empresa X. Só que esse produto não estava incorporado, às vezes não estava nem aprovado o projeto. Mas ele resolveu vender. Aí passou um tempo, deu problema lá, né? Teve que alterar o projeto e tudo. E o cliente falou, não, mas eu comprei isso aqui. Aí começa a ter as responsabilidades. Por isso que a Roga trabalha hoje só com imobiliárias. Né? A gente tem que ter imobiliárias, porque quando você trabalha com o autônomo por si só, às vezes a gente assume um risco que é grande e com as imobiliárias eles são os responsáveis por isso, né? Eles têm que ter uma estrutura, tem o cresci jurídico, eles emitem as notas fiscais para recebimento, então a Roga opera dessa forma. A gente sabe que tem várias empresas que não, qualquer pessoa que trouxer o cliente ali, eles fazem a venda, porque eles querem vender. 2015 ou 2016 deu um boom ali de empresas incorporadoras dando... Ali no Costa Silva teve alguns casos. Sempre a gente escuta isso. As pessoas acham que nunca vai acontecer com elas, né? Sempre assim, não vai acontecer não sei comigo. O que passa na cabeça, porque parece que eles querem fazer o quê? Eles querem começar a obra e sustentar a própria obra com o giro do produto. É o que parece que é o que acontece. O que tem de diferente assim que eu penso, tá, Eduardo? Vamos parar para pensar assim. Você tem a sua empresa, você faz tudo de forma regular. Você retém todos os impostos, você cobra o que o seu fornecedor também retenha. Isso faz com que o seu custo seja um custo maior. Perfeito. Se você tem uma outra empresa que não faz esse mesmo rito, eu diria que você tem uma concorrência desleal no mercado. Sim. Só que as pessoas, muitas vezes, elas não percebem isso. E elas vão lá, por exemplo, vão pelo preço. Aí chega, dá um exemplo de uma compra de um apartamento. Um apartamento da Roga 330, vamos pensar que não é similar, mas que na cabeça do cliente também atenderia ele, tá por 300, tá 30 mil a menos. Só que esse cara, ele não trabalha retendo imposto, ele não segue todos os ritos, né? Ele tá com uma vantagem competitiva muito grande em relação a custo, mas ao mesmo tempo ele está muito mais exposto a um problema, que é o que normalmente acontece. As empresas que ficam pelo caminho ou não conseguem cumprir com as entregas são essas que não têm esses ritos, né, que as grandes empresas têm. Então, por exemplo, a Roga, todos os empreendimentos nossos, eles têm patrimônio de afetação. O dinheiro que a gente recebe em um empreendimento, a gente só usa para fazer aquele empreendimento. Eu não pego o dinheiro de um produto uma X bolha e construo o Y. Que você faz a pedalada, né? Que é bem conhecido. Inclusive a gente já teve presidente nosso fazendo isso por isso, caindo por isso, né? Destituído por isso. Então,
A gente tem isso e a gente traz uma instituição financeira sempre para garantir cada produto. Aí a gente vai de repente para umas obras, aí quando vem um cliente fala assim, eu vou fechar lá com a empresa do Joaquim, porque lá o valor é 300 mil. Só que não tem piscina, não tem garantia de que ele vai receber. Não, mas lá a garantia é recurso próprio do Joaquim. O Joaquim garante, é recurso próprio dele. Esse aí é que começam os maiores riscos, né? Porque quando você entra numa vertente onde, por exemplo, o pricing não foi feito certo, muitas vezes o Joaquim ele não quer perder dinheiro, ele não quer pular. E aí você entra num círculo vicioso, né? Que é um círculo de quebra. E aí quando quebra o cara fica com aquela dor de cabeça e às vezes é o patrimônio inteiro dele ele está colocando ali para comprar um apartamento. Então eu falo, se você está indo para comprar um negócio que é para sua vida, faz o certo, procura uma empresa séria, procura uma empresa que segue esses ritos, que você não tem nenhum tipo de risco, que tem todas as aprovações. O Sinduscon de Joinville tem o selo juridicamente perfeito. Compre da obra que tem o selo juridicamente perfeito. Porque você vai entender que ele está dentro de todos os parâmetros legais. Porque como envolve muitos documentos, muitas garantias, às vezes as pessoas não leem as linhas pequenas. E aí aquilo ali é onde pode ter a dor de cabeça. Eu conheço casos de família que tomaram essa decisão e depois vieram até a gente para ver se a gente conseguia ajudar de alguma forma em reagir. Né? Chegou a esse ponto, mas assim, realmente a gente não consegue, porque aí é uma decisão da pessoa e ele vai ter que entrar numa zona de discussão jurídica, né? Muitas vezes por meios judiciais, que se alastram por tempos e tempos e você fica com aquela dor de cabeça, porque às vezes ele colocou o patrimônio da família, continua pagando o aluguel e não consegue sair. É bem triste, mas acontece. Acontece bastante, na verdade. Eu vejo que, para nós, imagino que quem sabe mais que para vocês, porque o nosso mercado ele tem uma porta de entrada muito fácil. Tem. Então, o que acontece? Nós, como tu falou ali, a gente não sonega R$1. Isso aí. A gente tenta, até não sei se foi um pilar ali que a gente tem, que é corajosamente éticos. Tem que ser. Que a gente tem aqui na parede. E isso por um lado, quando a gente colocou esse pilar, houve uma discussão em cima disso. E a gente falou, não, a gente vai mostrar para o mercado que tem, mesmo empresas de serviço, hoje a gente tem a parte de tecnologia e tudo mais, mas na época era só serviço, mesmo empresas de serviço têm como ser éticas. Com certeza. Né? E aí o que aconteceu? A gente, investimos 1 milhão, 1,5 milhão, 1,3 milhões nessa estrutura, elevamos a régua dos times, criamos inteligência artificial para rastrear problemas em projetos, fizemos um monte de investimentos. E aí a gente começou a perceber que a gente estava competindo com empresas que... O nosso mercado é o quê? Eu tenho um notebook, eu tenho dinheiro para imprimir um cartãozinho, acabou, então vou chegar lá para ti e vou falar assim, sou uma empresa de marketing, sou uma empresa de vendas, consultoria de vendas. Eu vou implantar um processo de qualificação, prospecção ativa, insight sales, não sei o que for, na tua empresa e vai ser bom. Olha o tamanho do investimento que a gente faz em capacitação. A gente tem nossa educação, toda hora, todo ciclo de mês, a gente tem times nossos que vão para educação também, que eles participam. Por exemplo, essa que passou agora foi de liderança e comportamento. Teve líderes nossos que participaram da imersão também. Então a gente investe muito em conhecimento, investe em espaço. E foi um baita cabeçada na parede que a gente deu, porque a gente fez todo esse movimento e não mudou a precificação. Porque a gente viu que a gente estava brigando com aquele nicho de mercado ainda. E a gente falou, legal, então vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, vamos assumir que a gente não tem mais como competir com esse nicho do mercado. E vamos começar a entender o que este outro mercado faz de bons movimentos, porque a gente se tornou muito bom em fazer muito com pouco. Isso deu uma capacidade de construção de processos, análises de dados, criação de ferramentas, metodologias, que para nós foi maravilhoso, assim. Foi maravilhoso demais. Então a gente falou, legal, tivemos a nossa perfeita escola aqui, estamos prontos para ir para esse mercado agora. E aí onde a gente começou a falar, não, vamos pegar contas chaves, assumimos que a gente não quer escala, não queremos escala. Perfeito. A gente quer gourmetização, a gente quer poder trazer os times aqui, sentar aqui, ter uma manhã de café e discussão com todo mundo. Então a gente assumiu que não queria. Legal. E no início a gente estava muito nessa, de não, tem que ter escala, tem que ter... E
serviço e escala são duas coisas que são bem complexas, né? Juntos. Começa a ficar complexo, realmente. E você tem que preocupar para você não perder qualidade, né? Sim. Nesse sentido. Então, eu acho que o principal pilar é a gente conseguir ter um planejamento estratégico claro para que as equipes consigam enxergar isso, né? Uhum. O que a empresa quer, o que a empresa busca, e dali vocês fortalecerem, porque não adianta, às vezes, você ter pessoas com pensamentos contraditórios ao que a empresa pensa, que é aquela história que eu te falei. Então, você tem que ter pessoas que estão alinhadas ali com o propósito, com o que a empresa quer, porque se não estão, se querem ter uma cultura à parte, se querem seguir um outro caminho, aí realmente você acaba tendo que ter o desembarque ali de algumas pessoas para que você continue mantendo aquilo que é o core business, o que é o importante para o seu negócio, para ele poder dar certo, né? Eu vejo, na minha opinião, como vocês têm muito mais gente que nós, né? Então, mas não é uma decisão, nunca é uma decisão fácil. Por exemplo, se tu vê esses pequenos murmúrios dentro da empresa que afetam diretamente a cultura ou a transição que tu quer fazer de produto, não é uma decisão fácil de simplesmente chegar lá e falar assim, não, vou excluir essa parte do time aqui porque eles não estão de acordo. Não é fácil. Primeiro, porque nunca é legal demitir. Eu imagino caminho, sempre o pior caminho. Sempre o pior caminho, perfeito. E outra que a gente vive em um estado de pleno emprego. Exato. Então... Mas assim, como que eu enxergo? Eu penso assim, você não pode deixar chegar a tal ponto que você tem que fazer uma mudança envolvendo uma setorização, um setor inteiro. As métricas e o trabalho junto com a área de desenvolvimento humano, ela tem que ser constante, tem que ser viva. Porque assim você consegue identificar quando a grama começa a nascer, né? Quando o mato, a gente fala o mato, Sim. quando o mato começa a nascer, porque você precisa cortar o mato. E aí, quais são as formas de cortar o mato quando isso acontece? Primeiro um alinhamento, né? É um caminho com a pessoa de chegar e falar, olha só, isso aqui está impactando de uma forma negativa o nosso negócio e a gente quer que as setas de todos estejam nessa direção. Então, a gente tenta mostrar para a pessoa que aquilo ali está atrapalhando, não só a empresa, mas também ela, em muitos casos, né? E boa parte das ocasiões a gente consegue resolver assim, porque a pessoa entende e ela vê, realmente, eu não tinha essa malícia. Eu não estava enxergando desse jeito. E a gente consegue contornar. Então a gente tem algumas métricas com essas questões de conversas, né? Sempre o primeiro caminho é da conversa, de tentar resolver. Mas sim, em casos mais extremos, quando você vê que tem uma pessoa que está querendo implementar uma cultura diferente do que a empresa tem, e a empresa tem os valores que ela não negocia, né? Aí nesses casos a gente tem que realmente partir para um caminho mais drástico, que é o desembarque. Então, por mais duro que seja, e por mais que isso custe para a empresa, porque realmente é o pior caminho, a gente precisa fazer, porque senão você começa a ter ali uma disseminação, né, daquela cultura que ele está tentando implementar dentro de algum setor, que vai de desencontro com o que a empresa espera, que a empresa prega, né? Então isso faz com que a gente precisa realmente tomar uma atitude de mandar embora. E aí as boas empresas, o que acontece? Isso a gente trabalha bastante na Roga. Nem todas as vagas a gente consegue preencher assim, mas a gente está trabalhando para que seja assim. Então a gente sempre pensar na sucessão. Então eu estou falando lá com o João também. O João é o líder da área. Eu já estou dentro da equipe com o João na responsabilidade de ter quem é o sucessor do João. Quem são as pessoas que estão mapeadas dentro da empresa que na falta do João ou no crescimento do João vai assumir a posição que ele tem hoje. Então esse plano de sucessão ele é constante dentro da empresa. Você tem que estar com essa cabeça o tempo inteiro pensando, poxa, se o João cresce ou se acontece qualquer coisa e o João sai, eu preciso puxar alguém para o lugar dele. E essa pessoa tem que ser uma pessoa de dentro de casa. Porque quando eu vou ao mercado, aí eu tenho que trazer um profissional, tenho que moldar na cultura, e é muito mais difícil quando você traz em posições mais altas. É muito melhor que você forme as futuras lideranças da empresa dentro da sua empresa. Perfeito. Toda vez que a gente tem que ir ao mercado para buscar uma posição de liderança, é uma falha que aconteceu da nossa parte de não ter formado antes. Essa é a visão que a gente tem dentro da Muito bom. né? Então, constantemente, o que a gente cobra dos nossos gestores ali, das lideranças que nós temos. Formem as novas pessoas que vão estar nas suas posições para que vocês possam crescer. Então, o tempo inteiro a gente está com esse olhar. As business partners que a gente tem do desenvolvimento humano, elas trabalham dessa forma, já pensando em quem
quem vai ser a sucessão para determinada posição e qual é a trilha de carreira que aquela pessoa tem. Porque às vezes sua trilha de carreira ela não é só dentro da sua área. Muitas pessoas confundem isso. Então vamos pensar, você está numa estrutura comercial e eu estou aqui na equipe de vendas. Vamos pensar que nos grades de vendas eu tenho corretor, aí eu tenho o gerente direto do corretor, que é o gerente de vendas, eu tenho o gerente regional de vendas, eu tenho o gerente comercial, tenho o gerente geral de vendas e tenho o diretor. Não necessariamente o corretor ele vai seguir essa trilha. De repente ele pode ser corretor e ele pula aqui para um analista de marketing. Ele pode entrar numa outra área da empresa, né? Ou ele pode ir lá para o analista financeiro. A gente tem que estar mapeando quem são as pessoas que têm aquele perfil para ir para cada posição. Ou de repente o nosso gerente de vendas, amanhã ele pode ser um gerente de incorporação, se ele tiver esse perfil. Perfeito. Então a gente tem trilhas, né, que a gente chama para cada posição dentro da empresa, para que a gente consiga fazer movimentos quando aconteça a necessidade. Seja para subir, ou seja um desembarque. Ou seja porque a pessoa encontrou uma outra oportunidade, que também acontece. A grande maioria das vezes a gente tenta reter esse talento. E aí também a gente tem políticas, né, para poder tentar pensar nessa retenção. Então essa é a forma que a gente opera, que a gente trabalha para poder conseguir ter uma certa recorrência, ter os valores bem alinhados e uma equipe engajada. Sim. Né? Porque se não tiver equipe engajada, dificilmente você consegue fazer resultados constantes. Não, perfeito. Né? E quando você está com a equipe engajada, cara, parece que é automático. A engrenagem vai funcionando, aí você só reposiciona a peça. Né? E você também faz e mostra para a equipe que assim, ninguém é insubstituível. Sim. E o resultado é o trabalho de todos. Não é o Thales que faz o resultado na Roga, não é o João, não é a Beatriz. Na falta do Thales, certamente uma outra pessoa vai entrar e vai preencher aquela lacuna, porque a engrenagem vai estar toda rodando. E a gente já tem a sucessão para o Thales também, então vamos pensar assim. Isso é como a gente enxerga e a gente opera, e isso faz com que as coisas vão só andando. É como se fosse um carro que está em movimento, você sabe que você precisa ali trocar o óleo ou trocar a gasolina. Pô, troquei o motorista, coloquei outro, vai continuar funcionando, porque é algumas coisas, né? Não é uma pessoa que é responsável por isso. Perfeito. É um ecossistema. Sim. Né? Então eu acho que quando você consegue chegar nesse patamar, você fala que você tem uma empresa que está caminhando sozinha. Uma empresa autossustentável. Exatamente. A gente teve muitas dificuldades e somos, como eu falei, somos uma empresa jovem, né? Então a gente aprende muito. Com certeza, a gente também. Mas uma das dificuldades foi justamente a formação dos times, como eu falei, às vezes mudança de produto. Aí, como eu era muito próximo de muitas pessoas, mesmo em desalinhamento, sentia dificuldade em cortar. É difícil, mas se é preciso, tem que fazer. Sabe? É difícil, hoje você tem uma visão diferente, né? Hoje a gente já tem uma visão diferente. A gente sabe, por exemplo, às vezes que tem murmúrios, esses murmúrios acontecem. A gente discute, né, entre diretoria sobre os murmúrios, falar qual que é a melhor tomada de decisão nesse caso, porque tem coisas que podem ser toleradas e corrigidas e tem coisas que não tem como ser toleradas e corrigidas. Aí depende o grau, né, do que a gente está falando. E aí a gente começa, um dos motivos a gente começar os planos de educação, os planos de educação foi interno nosso e interno de clientes nossos, que passavam pelas mesmas dificuldades. Com certeza. Daí a gente falou, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer todo mundo para cá, vamos trazer mentores de fora. Mês que vem agora vai ter neurovendas com o Yuri Utida, que é de São Paulo. No outro mês vai ter cultura organizacional, que é com o Margani. E assim a gente foi trazendo pessoas de fora para puxar junto as imersões junto com nós. Então, para melhorar essas, muito começou por dentro e agora acabou se estendendo para o mercado externo. E dificuldade de contratação, né? Acho que uma das coisas que barrou muita gente foi o medo da contratação. De ir para o mercado, é um produto técnico, é um produto que precisa de horas de voo. Por exemplo, vamos implantar o processo lá de Insight Sales em uma determinada indústria que a gente atende, ou um cliente que tem um volume de vendas de ticket alto. Não é qualquer pessoa que consegue chegar lá dentro, olhar o teu processo, mapear ele, fazer estado atual, fazer a integração de marketing e venda, se está bem feita, quais tecnologias usam, quais campanhas usam, fazer todo esse que a gente chama de estado atual ali, né, que é o início do projeto, a gente usa a BPM, né? Perfeito. Então, não é qualquer pessoa e perder o recurso. Isso tem uma curva de aprendizado em algumas empresas. Por exemplo, eu aprendi muito, a gente estava falando de pessoas ali, com o professor Mandelli da Dom Cabral, inclusive eu acho que ele é até de Joinville,
mas é um baita professor que trabalha muito voltado para essa questão da gestão de pessoas, né? E ele me falou uma vez que ficou marcado para mim. Eu sempre tive o perfil, também sempre tive muita dificuldade em desembarcar pessoas. Esse é um assunto que é complexo para mim, porque eu sempre acreditava demais, né, na virada desses profissionais. A gente consegue, a grande maioria, virar. Mas ele me falou uma coisa, cara, quando começa a ter um movimento dessa pessoa achar que, primeiro, ela é quem traz o resultado, ela é insubstituível, que ela é o super-homem, vamos pensar assim, né? E ela começa a disseminar isso perante a sua equipe, perante outras pessoas na organização. Isso é muito ruim, porque o foco dela já não é mais o resultado que a empresa precisa gerar. É sim ela. Falar que ela está melhor, que ela é que faz. E quando você consegue identificar isso rápido, você tem que fazer o desembarque, porque aí você não deixa isso contaminar os outros. Porque quando essa pessoa começa a atuar, ela primeiro menospreza o trabalho dos amigos, dos colegas, que são completamente importantes para o resultado dele, mas ele começa a achar que ele é mais importante do que os outros, né? E começa a disseminar algumas culturas ali que não estão em linha com o que a empresa prega. Então, você fazendo esse movimento rápido, cara, é incrível. Você não deixa aquilo ali se policiar, a equipe volta para a rota, para o foco de novo, muito rápido. E isso acontece em toda empresa, sabe? Acontece em toda empresa. Normalmente a empresa ela traz e dá uma oportunidade para diversas pessoas de crescer, se desenvolver. E algumas delas não têm o reconhecimento, né, do papel que teve a empresa, as pessoas, os colegas dela em ajudar no crescimento dela. Perfeito. E aí começa a achar que tudo é o eu, e não é o nós. Sim. Quando a pessoa começa muito no eu, aí já está completamente fora do que a gente prega como valor dentro da Arroga, né? Então, pra gente é sempre nós. Já teve situações onde a gente teve que fazer um movimento rápido em posição que é posição estratégica na empresa, porque a gente viu que estava indo para esse caminho, né? Então, aí não funciona. E a gente viu o quanto isso foi bom, por quê? Aconteceu, a gente tirou e a empresa continuou. Parece que dá dá até gás, sabe? Parece que dá até um gás. E continuou voando. E a pessoa achando que a falta dela, a empresa ia para outro lado, para outro caminho. Não é. Quando você tem um foco, um propósito, isso serve para a nossa vida também. Você não pode deixar as coisas desvirtuar você de seguir aquela trilha e chegar lá. Né? Assim como também você não pode cair nas armadilhas dos atalhos, né? Que algumas empresas acabam indo, que é fazer o que não é o certo. Não, aqui vai ser mais rápido. Então aquela história que eu falei com você lá atrás, né? É o Jim Collins. É empresa feita para durar. A gente não quer ir rápido, a gente quer ir longe, vamos pensar assim, né? Então acho que essa premissa que a Arroga tem. Impactando positivamente a vida das pessoas, ajudando no desenvolvimento das cidades. Hoje, quando a gente chega no litoral de Pissarras ali, Barra Velha, Penha, a gente vê o quanto a Arroga foi importante para o desenvolvimento dessas cidades. E tem um outro exemplo que eu gosto de usar sempre. Por exemplo, quando começou a pandemia em 2020, foi em março de 20 que parou tudo. E o mercado da construção civil, a gente tem alguns grupos aí com outros empresários, todo mundo falou assim, não tem como, a gente não está vendo a luz no final do túnel, vamos parar tudo. Vamos parar, não tem como lançar produto. E a gente falou, se a gente parar, olha o impacto que tem hoje a Arroga parando. Não só pra gente poderia ser uma posição cômoda, né? Vamos pensar, o sócio da empresa chegar e falar, eu não vou ficar assumindo risco mais. Vamos parar aqui desse jeito, que isso aqui a gente resolve, já temos dentro de casa vendido. Só que a gente falou, nossa responsabilidade é muito grande, olha a quantidade de funcionários que nós temos, olha o quanto a gente impacta a cadeia que nos atende também de fornecedores e também o papel que a gente tem de protagonismo no desenvolvimento das cidades. Então a gente falou, vamos preparar, a gente preparou muito rápido para poder fazer um atendimento seguro com o cliente, fazer todo o processo digital e a gente lançou empreendimentos. Então, enquanto as outras, em meio à pandemia, a gente lançou 1, lançou 2, lançou 3 e na hora que viu que a gente conseguia ter performance, o mercado daqui todo parou, e parou mesmo, todas as empresas, é só pegar e ver a lacuna que tem de lançamento. Pega as empresas que lançaram de março de 20 até setembro, agosto de 20. Não tinha lançamento, é só a Arroga que lançava. E a gente mostrando que tinha como superar aquela dificuldade que estava passando, que era um momento de dificuldade, muitas incertezas. Só que o nosso compromisso, o nosso foco estava ali, a gente enxergava o que a gente queria, o nosso impacto que tem nas pessoas.
E eu não tenho nenhuma demagogia, nenhum medo de falar disso, né? Nem demagogia de falar que nós puxamos isso. E lançamos um aqui, depois lançamos um no litoral, depois lançamos outro. Legal. E foi vendendo, e o pessoal foi vendo que tinha como fazer Criando as vendas coragem. de forma digital. Daqui a pouco a gente viu um boom de lançamento Legal. na cidade no final do ano, porque aí todo mundo viu, pô, a Roga tá fazendo, tá vendendo, como pode? E a gente encorajou outras pessoas a fazer. Assim como a gente encorajou várias empresas daqui a ir para o litoral. Né? Isso é legal, a gente vê isso com bons olhos, está ajudando o desenvolvimento lá. Sim. O nosso negócio é desenvolver o litoral. Se tem mais empresas que estão querendo fazer isso, está ajudando a gente. Sim. Né? Então, perfeito, a gente enxerga isso muito bom. E hoje a gente olha para lá e vê quantas empresas não estão lá também. Sim. Que foram para lá porque viram, poxa, a Roga está tendo sucesso, a Roga está tendo performance. E está crescendo, está desenvolvendo. Coisa que lá atrás às vezes as pessoas tinham receio. Então, esse protagonismo é muito legal. Mas ele vem de uma forma espontânea, porque a gente não quer isso, eu não queria ser protagonista nisso. O que a gente quer é desenvolver os locais onde a gente passa. Então esse é o nosso razão de melhorar o habitat humano. Então é desenvolver as cidades, dar mais oportunidades para as pessoas, gerar riqueza, gerar emprego. Se a gente está fazendo isso, está tudo certo. Então é o que a gente quer. Então a nossa trilha é essa. Então como veio pandemia, com o exemplo que eu disse, começou a impactar isso. Eu não estava fazendo isso, eu não estava gerando isso. Se eu parasse de lançar, eu não estava gerando riqueza, eu não estava desenvolvendo as cidades. Então eu falei, não, esse não é a Roga. A Roga é a empresa que vai gerar, independente da diversidade que tiver. Então a gente passou por pandemia, passou por greve, passou por guerra, né? Essa última recente aí da Ucrânia. E tudo isso impactou, bagunçou o mercado, mas a gente estava lá seguindo firme o nosso propósito. Tem muitas empresas que, no momento, às vezes, de dificuldade, começam a negociar o que é o propósito da empresa. E aí que acaba desandando. Sim. Então, a nossa trilha está ali, a gente quer chegar ali, né? Nosso objetivo não é ser o maior, nada disso. Isso pode ser que seja uma consequência um dia, mas é que a gente quer estar melhor. E a gente quer estar melhor que nós mesmos, a gente fica comparando com os outros também. Se amanhã eu estou melhor do que ontem, estou cumprindo o meu rito. Perfeito, nós nunca vamos ser. Sim. Eu sempre já começo a conversa pedindo desculpa, porque pode ser que eu te desaponte em algum ponto. Mas você pode ter certeza que eu vou estar lá para poder corrigir. Então esse é o nosso lema. Muito bom. A gente tem essa dificuldade na pandemia, a gente meio que nasceu na pandemia, né? E acredito que um dos booms do nosso crescimento também foi por causa da pandemia ali. E vocês exploraram canais de vendas digitais ali, imagino que investiram em tráfego pago, fizeram os lançamentos, montaram algum ambiente dentro da Roga para fazer toda questão do cenário do lançamento, foi mais ou menos isso daí? Foi exatamente isso. A gente fez uma migração imediata já, né, para as ferramentas que a gente tinha. Primeiro que o nosso sistema de vendas, ele é um sistema que nós desenvolvemos dentro da Roga, né, nós contratamos uma startup e desenvolveu dentro dos parâmetros que a gente entendia ser importante. Então, a gente tem um grande diferencial em relação aos outros players, que eu vejo como diferencial, né? A gente tem hoje alguns players que compartilham sistemas de venda, né? Eles têm os mesmos sistemas ali. A Roga não. A Roga tem um sistema que foi feito dentro de casa, onde a gente o tempo inteiro está vendo o que precisa evoluir baseado nas experiências dos nossos usuários para atender a Roga. Então, hoje eu vejo às vezes até empresas perguntando, poxa, tem como vocês passarem qual é o sistema de vendas que vocês usam? A gente fala, cara, não existe. Não comercializamos ele. Não tem ele no mercado, né? Não existe ele no mercado. Então, legal. Isso é um diferencial, né? Porque como só nós temos, né? E aí eu acho que isso já trouxe muita vantagem, porque ele já permitia que hoje os corretores fossem independentes na comercialização das unidades. Então eu não preciso ter uma pessoa da Roga do lado dele para ele vender um apartamento. Então vamos pensar que o nosso corretor Joaquim, ele está lá em Dubai, numa viagem, e ele encontrou com um casal potencial de clientes para comprar um produto nosso Pissarras. Ele vai atender o cliente lá e vai vender a unidade lá sem precisar envolver ninguém da Roga. Tudo legal. De forma independente. Ele vai conseguir gerar o contrato, ele vai conseguir assinar o contrato, tudo digital, tudo integrado com o SAP. Então hoje nós somos uma das únicas construtoras incorporadoras que nós temos o SAP praticamente rodando em todas as áreas da empresa, inclusive como CRM também, né, no C4C, que é uma plataforma de CRM que eles têm. E o nosso sistema todo tem API para poder plugar no SAP. Então a gente consegue ter hoje tudo mapeado, né? Desde o nosso pricing lá no lançamento, porque nós temos orçamentos em tempos reais e não baseados em expectativas do que a gente vai pagar ou experiências do passado. Legal. Porque aí que as pessoas erram, a gente vê muitas empresas fazendo orçamento com base no que ele pagou um ano atrás ou 2 anos atrás. Sim.
E essa realidade ela muda totalmente, principalmente em picos de inflação. Então eu consigo fazer uma estratégia de pricing muito assertiva, né, com todos os dados que nós temos, com a evolução que tem durante a fase de obra, para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa no intuito de trazer um resultado negativo para o nosso, investidor, vamos pensar assim. Legal, tu falou algumas vezes sobre estratégia de price, consegui explicar um pouquinho sobre ela? Tá, vamos lá. Então o que é para a gente estratégia de pricing? A primeira coisa, você ter uma cadeia de domínio dos custos da empresa. E como que você tem essa cadeia? Quando você tem um sistema robusto, você consegue entender o comportamento do custo, né, dos seus empreendimentos ao longo do tempo. Então, como hoje a gente já tem uma plataforma que opera com a gente há um bom tempo, a gente consegue ter essa evolução e nós conseguimos ter um valor em tempo real. Então, vamos pensar assim, poxa, um exemplo banal, um tijolo. Pensar que o tijolo um tijolo custa R$1, tá? E no ano passado ele custava 50 centavos. Então, eu faço uma estratégia já baseada no custo que eu tenho hoje e na evolução de valores que eu tenho dentro do ciclo de obra. Porque a minha obra, muitas vezes eu estou lançando agora, eu começo a construção depois de 1 ano e eu vou entregar daqui 3 anos. Então eu também tenho que prever esses aumentos que tem durante esse ciclo, né? Boa parte ela é recomposta pelo CUB, que é o que corrige os contratos do cliente, mas nem tudo é corrigido ali. E tem empresa que às vezes acha que, por exemplo, vender à vista é o melhor caminho. Às vezes você vendeu à vista e você assume toda a responsabilidade da inflação. Então, você conseguir ter esse entendimento, primeiro já é uma estratégia de price. E segundo você entender o comportamento também de compra do consumidor. Quais são as variáveis que são importantes para ele? Posição solar, o andar, a privacidade que ele tem. Se o meu apartamento está voltado para uma outra torre ou se está voltado para uma mata. Então, isso tudo ao longo do tempo, a gente vai tendo know-how com as informações que a gente tem, trabalhando os dados. E isso vai ajudando a gente a precificar. Então, vamos pensar assim, qual que é a diferença de preço que eu tenho que ter, por exemplo, num apartamento que está no 5º andar, numa mesma prumada, para o 11º? Né? Tem os sentimentos e tem o que é a base de dados. Hoje a gente tem as bases de dados para a gente poder trabalhar com os algoritmos e compor essa matriz. Então a gente tem matriz de precificação. Então vamos pensar, quando você está multiplicando lá e está fazendo, esse apartamento nessa prumada, dentro da nossa matriz, a precificação dela é X. Então todos os apartamentos que estão nessa prumada, ele tem precificação X por ser na mesma prumada. Mas eles oscilam por ser pavimentos diferentes. E qual é o percentual em cima de cada pavimento? É 0,5%? É 1%? É 2%? Vai compondo a nossa matriz. Legal. Então isso faz uma matriz, onde quando você traz essas informações com os dados que você tem na sua viabilidade, ele já automaticamente preenche os preços que vai ser cada apartamento, baseado nas experiências que a gente tem anteriores de performance de vendas de produtos similares. É uma análise preditiva. Isso aí. Então, o que vende mais? É o apartamento que tem o sol da manhã ou o sol da tarde? A gente tem hoje uma base de dados que mostra pra gente qual é. E isso vai fazendo com que a gente tenha também testes e aceites. Então vamos pensar assim, até então eu vendi mais a posição nascente, mas a diferença de preço ela era 1%. Então com o tempo a gente vai trabalhando para poder chegar nos limites. Foi com 1% e vendeu mais nascente, vamos colocar 1,5% agora? Para a gente validando essas hipóteses, e aí vai entrando na nossa curva de aprendizado. Só que como a gente lança vários empreendimentos, a gente consegue acelerar essa curva de aprendizado para ter a melhor estratégia de pricing. Legal. Então quando você pega a Roga, por exemplo, nos últimos 6 anos, a gente tem um resultado de margem super estabilizado, mesmo passando por pandemia, passando por inflação, por tudo, porque a gente consegue prever. Então esse é um grande diferencial que nós temos, e é uma força que a Roga tem. Né? Não é de uma pessoa, é de um colaborador. E isso para a gente faz parte da estratégia de pricing que eu te disse. Né? Então, hoje quando eu vou lançar, por exemplo, a gente vai lançar um empreendimento agora que vai ser um sucesso, pode acompanhar. Fica em frente ao Beto Carreiro, em Penha, baita investimento, porque ele vem com uma pegada de short stay. São 46 mil metros quadrados de terreno e são 690 apartamentos, mas a maior área de lazer é um resort praticamente. E a gente contratou o mesmo arquiteto que desenvolveu o Beto Carreiro, a parte da tematização. Então ele é o primeiro condomínio temático. A nossa pegada é fazer com que o cara compre para ele ter uma grande valorização do imóvel, mas mais do que isso, que ele possa fazer locações de temporada. Então ele pode usar e quando ele não quiser usar, ele põe para alugar no pool. Então ele vai ter um apartamento que não gera custo para ele, que traz receita e que valoriza o patrimônio. Então isso aí a gente estudou muito o mercado para fazer.
E eu não tenho dúvida que a gente vai abrir e vai vender tudo, tá? Sim. Então, ali, a estratégia de price já foi toda baseada nessas experiências anteriores. Então, a gente tem as prumárias que tem vista mar, nós temos as prumárias que são nascentes, poentes. Então, a gente vai esgaçando ali esses modelos que a gente tem, né, de hipótese e validação, do que o cliente está disposto a pagar mais para a gente precificar correto e ter um maior equilíbrio. Então, hoje, quando a gente lança e a gente vê que todas as prumadas de apartamentos saíram numa mesma, com certo equilíbrio, não foi diferente de, tipo assim, vendi só a prumada 1, ficou todas as outras 5, ou vendi só a prumada 5 e ficou todas as outras da frente. Quando a gente faz uma venda de uma forma mais linear, a gente entende que a gente está com o modelo correto. Perfeito. Esse pra gente é o teste de validação da nossa hipótese. E agora faz um pouco de sentido, porque uma época eu olhei os apartamentos de vocês na praia, e eu vi que existiam diferenças de valores no centavo. Tinha a tabela de valores no centavo. E aí a gente olhou outros também, e os outros era tudo preço cheio. Por exemplo, 500 mil redondo, 600 mil redondo. E aí ia subindo o pavimento, frente e mar, sol da manhã, sol da tarde. Que é baseado em sentimento. Aí vai do que normalmente quem está fazendo precificação coloca. No nosso não. O nosso é baseado em dados, informações. A gente fala que a gente acredita em Deus, mas em todas as outras coisas tragam dados que aí a gente vai acreditar. A gente fala isso. Deus a gente acredita, mas todas as outras coisas traga dados. Legal. Não vamos por sentimento, porque o sentimento você pode derrubar um grande negócio. Sim, mas vocês têm uma grande vantagem para fazer essas análises preditivas, que é o volume, né? Exato. Porque o volume, como tu falou ali, ele achata a curva de aprendizado ali. Mas não só o volume, é você ter bons sistemas que te... Perfeito sistema também. Porque tem gente que tem volume, mas não tem controle dos dados. Sim. Né? A gente brinca o seguinte, a gente tem uma área de inteligência de mercado hoje cada vez mais forte, né? Liderada lá pela Carol, uma grande profissional, que muitas vezes a gente tem tanta informação, o negócio não é ter informação, o negócio às vezes é saber como usa essa informação também. Então tem gente que tem muitos dados, mas não sabe como usa os dados. Então, e a gente tem aprendido muito, e nós temos uma curva de aprendizado ainda gigantesca, né? Nós estamos o tempo inteiro olhando para o mercado, fazendo curso, tentando aprender com outros para que a gente possa melhorar ainda mais, sabe? Mas hoje a gente utiliza muito desse know-how, dessas informações que a gente tem para poder fazer essa composição de matriz na precificação do produto para não ter surpresa lá na frente. Legal. Então faz uma boa viabilidade, com essa boa viabilidade a gente entra com essa matriz de custos, né, de pricing, onde a gente consegue fazer esses escalonamentos, né, e colocar no mercado para fazer que o produto venda de uma forma linear, não tenha concentração em prumadas. Quando tem uma concentração em prumada, tem um aprendizado pra gente. A gente fala, erramos em alguma coisa, mas por que o nosso histórico de informações ou dados não pegou? E, normalmente, quando a gente vai a fundo, a gente vê que entra mais uma variável no negócio. Então, vamos trazer para vocês, assim, por exemplo, um caso que a gente pode falar. A gente fez uma estratégia de precificação, usando essa mesma estratégia de pricing aí, e a gente viu que uma determinada prumada ela estava ficando, né? Não estava vendendo. E, por que ela não está vendendo? Quando a gente foi ver, é porque tinha um projeto que estava em aprovação na prefeitura para lançamento, onde iria perder visão. A visão. Foi num produto que a gente lançou no litoral, que até entregou agora, que é o Summer. E aí, quando a gente percebeu, tinha um projeto em aprovação de uma outra empresa, né, que comprou as casas, mas não tinha derrubado essas casas, mas já estava tramitando o projeto de aprovação. E vocês não... E a gente não tinha previsto que aconteceria isso ali. Acabou que aquilo ali, naquele momento, atrapalhou a venda daquela prumada específica, mas o que aconteceu, Eduardo? Esse prédio não saiu, porque eles estavam tentando aprovar num plano diretor antigo. E o plano diretor antigo permitia fazer a verticalização, e o novo já não permitia. Então, com o tempo, a gente foi mostrando isso para os compradores que não tinham, óbvio que gera receio, né, por parte das pessoas, que eles falam, eu vou comprar porque eu quero essa vista. E acabou que esse prédio não saiu, até hoje não saiu, e eu acredito que ele não vai sair. E a gente vendeu tudo, acabou vendendo tudo, com uma velocidade mais lenta, tá? Porque assim, estava muito incômodo pra gente, por que aquela prumada específica não estava girando, sendo que a gente estava usando todos os dados e as informações. E aí que entra essas variáveis externas, que às vezes a gente não tem controle e que o nosso banco de dados também não pega.
Que agora... Então, você tem que estar antenado Sim. ao que está fora também, e não só o que está dentro. E que agora está provavelmente no checklist de vocês, estudar a região para ver se vai ter Retroalimenta processo. Estuda para ver aonde tem potencial de sair ou não, se aquela vista ela é uma vista livre ou se tem chance de perder. As que tem chance de perder, isso tem que ser precificado. As que não tem, também tem que ser precificado para mais, para que você tenha esse equilíbrio e consiga vender o empreendimento de uma forma pulverizada. Muito bom. Hoje, obviamente, vocês não conseguiriam fazer essa análise de dados sem o sistema, né? Isso acho que toda certeza não. É praticamente impossível. Porque uma das dificuldades que a gente vê nos projetos é, quando a gente inicia o projeto, a gente senta na mesa com as empresas, vamos fazer o estado atual agora. Daí dentro do estado atual a gente puxa tudo que a empresa faz, boas práticas, porque a nossa ideia é trazer visão de fora sobre o que não é feito ainda, né? Às vezes entrar lá e ficar cagando regra, desculpa a palavra, mas entrar para trazer uma visão de fora. Claro. E aí chega na empresa assim, e, nossa, abre assim aquela montoeira de indicador, né? Daí a gente fala, tá, legal, quem controla os indicadores? Vou falar o João. O João. Tá, o João controla esses 15 indicadores. Sim, ele olha os indicadores. Legal. E o que ele faz com esses indicadores? Ele traz para reunião toda semana. E aí a gente começou a aprender ao longo do tempo que, cara, indicador, por exemplo, em nível tático, 5. No máximo para projetos. Senão não consegue acompanhar. É isso aí. Lá na Roga a gente tem as metas específicas diárias, são 5, que são os indicadores. Não pode ter mais que 5. Sim. E uma coisa as metas globais também são 5. Só que antes a gente aceitava que fosse mais. Mas muito por quê? Porque nós éramos o prestador de serviço. Perfeito. E nós não queríamos contrariar, né? Nós falávamos, não, vamos lá, vamos analisar as 15 juntos. Perfeito. Só que daí no final não dava em nada. Quais são as nossas métricas nortes? Nossas métricas nortes são essas 3. Nós vamos seguir as 3. Daí a gente falou do café ali antes. Não, vamos sentar ali. Tudo que a gente conversar na manhã vai ser sobre as métricas nortes. Aí tem um responsável, que a gente chama de juiz da reunião. Que o juiz da reunião tem que ser responsável por qualquer assunto que fuja da métrica norte, falar, opa, volta para a métrica norte. Pra cá. Podem falar, esse é o momento de brainstorm, de viajar, né? Mas viagem dentro da métrica norte. Certíssimo. Nós trabalhamos lá na Roga com gestão por diretrizes, que é do modelo Falcone, né, GPD. Sim. Então tudo nosso gira em torno disso, que a gente está falando aqui, praticamente tudo. E a gente faz reciclagem direto com a equipe, principalmente quando entra novos colaboradores. Né? Então tem os perpetuadores dessa cultura do GPD, normalmente fixado na área de gestão, e a gente está o tempo inteiro revisitando aquilo ali para que as pessoas consigam ficar dentro daquele CN, porque querendo ou não, direto, a gente acaba desvirtuando para ir para um outro olhar. Não, mas é aqui, gente, aqui, As globais são essas? As suas metas estão atendendo alguma das metas globais? Não, então tá errado. Então vamos revisitar. Vamos trazer um indicador que vai refletir naquilo que é o que a gente está mirando. Perfeito. Então assim que a gente trabalha em todas as frentes, né? Como GPD, sendo bem simplista, assim, sim, mas tem uma cadeia de coisas por baixo, né? Mas é todo o conceito, o pilar do GPD. Eu não consigo ver outra forma como diretor hoje de não trabalhar não sendo simples. Porque a gente já tentou trazer super análises mais complexas, mas como falou você, por exemplo, tem o apoio do sistema, um software criado ali, né, exclusivamente para entregar isso para vocês. Mas tu parte de indicadores estratégicos, cara, tem que ser 3, no máximo 5 indicadores ali para levar para reunião de comitê ou alguma coisa assim. É exatamente isso, são 5. Lá na Roga a gente trabalha com 5 por área. E todos eles, né, você vai subindo, eles têm que comunicar com as metas globais que a empresa tem, que são os indicadores globais. Né? Falcone. Falcone tem uma influência muito grande na gestão. Vicente Falcone na veia, desde o INDG ali, com essa pegada. Eu já tinha essa experiência também de antes, a Roga também já vinha aqui. Então, só casou crenças aí e conceitos que a gente consegue fortalecer. E eu diria que funciona muito bem. Óbvio que o tempo inteiro com novos entrantes, a empresa em crescimento, você tem que preocupar em perpetuar. Vira e mexe, você tem que fazer um update ali, né? Você tem que dar uma atualização, uma reciclagem, para que as pessoas não percam esse lado da valorização do GPD como um caminho para a gente poder chegar nos resultados, né? Desde o planejamento estratégico e depois o desdobramento que você tem para poder cumprir ele.
Pra gente ir se encaminhando pro final, quanto tempo deu, Lucas? Deu 1h10. Nossa, passa rápido, né? Voando. Passa rápido. Sobre a integração dos times, é uma coisa que a gente sempre pergunta, porque cada empresa integra de uma forma a relação de marketing e vendas, porque é sempre um caos, né? É porque o lead não é bom, porque venda que não está tratando bem, corretor que e não imagino que no caso de vocês existe aquela questão de que às vezes uma captura de um lead, de um potencial cliente neste momento em específico, às vezes o ciclo de compra dele seja daqui 3 meses, e às vezes é difícil controlar isso na mão do representante, do corretor, do vendedor. Entende? Acaba tendo essas oscilações, porque o vendedor naturalmente é uma pessoa muito empolgada, né? Então ele é muito enérgico, eu quero vender, se não vendeu agora, esquece o cliente. Né? E vamos partir para o próximo, e assim sucessivamente. Como vocês tratam a integração dos times lá? Existe reunião entre marketing e vendas semanal, dailies, como que... Vamos lá, isso é realmente, todos os lugares, né, você vai para essa vertente, tem as discussões na Roga, mas todas saudáveis nesse sentido. A gente tem como primeira premissa indicador compartilhado para as duas frentes, né? Então eles possuem metas iguais para que o resultado, o principal motivo da discussão seja o resultado que ambos têm que entregar. Então isso é a primeira coisa que a gente traz. E a gente tem alguns programas que trazem muita sinergia entre as áreas. Então a gente tem um programa que a gente chama de meta premiada, onde a gente tem um momento de integração com todos ali, do marketing e de vendas em conjunto, que a cada 3 meses a gente faz. Então como a gente vem conseguindo atingir os resultados, todos os 3, a cada trimestre tem. Se Deus quiser, mês que vem tem também, que a gente está fechando agora, mais um tri, né, em junho. E aí, nesse momento, a gente traz muita aproximação entre as pessoas, então eles jogam junto, sabe? A gente traz pessoas para jogar junto. Quando entra no caminho da discussão que vai para o lado da não colaboração, da discussão que não é saudável, da discussão que não é construtiva, a gente tem que intermediar, entrar e mostrar, gente, está indo para o lado errado. O lado correto é esse aqui. E dentro dessas discussões surgiram várias experiências que a gente vai retroalimentando o processo. Então, por exemplo, hoje a gente trabalha com um sistema onde a gente tem SDRs, né? Então a gente trouxe uma pré-qualificação antes do direcionamento para o vendedor para que a gente tenha um controle maior, porque querendo ou não o corretor, eles têm certa autonomia ali, eles não são funcionários da empresa, eles não são funcionários da Roga, né? Então cada um tem sua forma de cuidar, de direcionar, de atender. Então a gente trouxe uma qualificação em cima de colaboradores, então a gente tem um time de SDR que é próprio da Roga, que faz a qualificação desses leads para a gente poder de fato medir, e tem algumas métricas que elas vão preenchendo para a gente poder entender se realmente a gente está atingindo aquele público que nós queremos ou não, né? Em alguns casos a gente tem que retroalimentar, mudar a campanha, né? Fazer um direcionamento com campanhas. Por exemplo, quando você está trazendo muitos leads, mas os leads não estão indo em encontro com o perfil do público que a gente procura para aquele empreendimento. Tem que retroalimentar e buscar mudar essa campanha na forma de captar. Porque senão você está tendo um bom volume, mas você não está atingindo o público certo. Então essa retroalimentação ela é semanal, né? Então são reuniões semanais onde a gente tem o gerente responsável pelo canal das vendas junto com a equipe do marketing e a agência que nos atende. A gente tem uma agência que nos atende já há mais de 8 anos, né, que está com a gente nessa caminhada. Então eles já praticamente são experts nos nossos produtos também, então facilita muito para o desenvolvimento, desdobramento de campanha. Eles entendem que a gente trabalha com linha de produto, então já sabe que cada linha é um foco específico, é um público-alvo específico, e já tem muita malícia no direcionamento do que é aquilo que você consegue ter mais atratividade dentro da rede e o que não tem, né? Então, e óbvio, tem muito teste, hipótese ali, né? Quando você lança uma campanha nova, para você medir, para você também não permanecer no erro muito tempo, né? Quando você lança uma nova, você viu que aquilo não está tendo engajamento, que não está gerando leads qualificados, você tem que fazer uma correção muito rápida. Você não ficar deixando a torneira aberta de sair dinheiro, né? Então, tem reuniões semanais, a gente tem metas compartilhadas. Nós temos os encontros que são trimestrais de comemoração, então é festa mesmo, é a gente comemorar e a gente mostrar que o trabalho coletivo chegou no resultado. A meta sempre é coletiva, né? Nunca individual, então todo mundo tem que estar olhando para o mesmo indicador, senão ninguém ganha. Não adianta um cara ir bem, né? Todos têm que ir bem. Então, às vezes, pode até num determinado mês 2 não ir bem, mas os outros 2 foi bem.
e eles conseguem suprir o que os 2 que não foram bem. Depois no outro trimestre pode acontecer o contrário, os que foram bem no anterior não foi tão bem e o de cá foi. Sim. Durante o ano a gente tem que ter vamos dizer assim, uma equiparação. Então tem que estar todo mundo mais ou menos no mesmo. Quando você vê que tem um que está muito para baixo, outro muito para cima, aí você tem que atuar, né? Fazendo reciclagem, dando treinamento e tal, ou pegando aquelas métricas. Como a gente tem o funil de vendas, a gente consegue mapear certinho ali aonde é que está falhando. Então hoje nós temos certa previsibilidade do resultado que nós vamos ter no final do mês, só pela quantidade de cliente que entra no funil, né? Então a gente começa lá com o lead, aí depois tem as visitas, né? Aliás, lead, agendamento, aí tem os que vão nos agendamentos, que são as visitas. Das visitas são os que evoluem para a proposta, das propostas são os que aprovam o crédito, e dos que aprovam o crédito tem os que a gente conseguiu vender de fato, que é o que assinou e pagou. Legal. Então dentro desse funil a gente vai acompanhando e vai vendo, poxa, como que está andando? Nossa métrica é X% que converte para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Começou a ficar menor a conversão em um determinado patamar, ali que a gente tem que atuar. Pô, está sendo na captação? Então tem que mudar na captação. Estratégia de campanhas e tal, ou às vezes até captações físicas, né? Ações em empresa, ações na rua. Não, está sendo no nível de agendamento. Então, quem que está fazendo agendamento? É o corretor? É SDR? SDR está concentrado em alguma que a gente não conseguiu nesse mês? Eu tenho 10. Está concentrado em 2. Essas 2 aqui não estão conseguindo fazer agendamento. Vamos entender então por que não está conseguindo fazer agendamento? Vamos pegar de perto, acompanhar elas nessa semana, como que foram os agendamentos dela. Foi WhatsApp, foi ligação? Ligação, vamos escutar algumas ligações para a gente ver como que está sendo essa abordagem está legal ou não, ou vamos ver as conversas no WhatsApp para saber se está indo de uma forma legal como as outras estão. E aí você consegue identificar e corrigir ali. Então esse é o sistema que mais ou menos a gente trabalha. Legal. De conseguir ver onde é como se fosse um cano, tá passando a tubulação, tem as juntas e tudo. Sim. Você vai vendo aqui, aqui está vindo ok, aqui nessa junta aqui está dando alguma coisa. Acho que é Aaron Ross, né? Receita previsível. Não conheço, eu confesso que eu não conheço o conceito. Um pouco da ideia de receita previsível. É isso, a gente tem que trazer previsibilidade para as vendas, para a gente poder conseguir fazer um planejamento do mês. Então hoje, quando o pessoal fala, poxa, mas a Ruga tem conseguido fazer resultados todos os meses, porque a gente já tem certa previsibilidade na mão. E a gente consegue concatenar trazendo um produto que nós entendemos que é o que vai girar no mercado. Eu não tenho aquela obrigação de soltar um produto que é aquele, só tenho ele, eu tenho que fazer ele, e às vezes eu estou num momento que não está oportuno. Isso faz uma bagunça na cadeia. Então a gente consegue e tem flexibilidade para poder direcionar para o produto que a gente entende que vai gerar. E aí entra aquela E por isso que eu não tenho nenhum produto pronto. Perfeito. Você quer comprar um apartamento pronto, a Ruga não tem. Ela só tem os procedimentos na planta. A não ser que seja um distrato de um cliente que não conseguiu pagar, que aí acabou voltando para a gente, mas vende rápido. Legal. A gente tem acho que é Aaron Ross, não me lembro exatamente, mas é muito bom o livro, inclusive. A gente tem 2 pontos que a gente chama de alavanca dentro do funil, que a gente usa muito. Que é aí onde a gente interliga os times de marketing e vendas. Que é, por exemplo, ali na ideia, que é mais ou menos onde tu falou de qualificação e de follow-up, que seria após o envio do orçamento ou da proposta e tudo mais. E a gente sempre tenta focar o direcionamento dos esforços de marketing e vendas para essas 2 estruturas, porque tem um estudo, se eu não me engano, Jay Abraham, ele falava muito sobre crescimentos, escalas de empresa há um tempo atrás já. E ele fala sobre pontos de alavanca dentro da empresa e existem pontos de alavanca dentro dos funis também. Que às vezes a gente demanda muita energia para a estrutura toda do funil, sendo que em 2 pontos principais são as alavancas. Que no final, por exemplo, 5% de esforço em um e 8% de esforço em outro, que pode ser 2 métricas nortes para o time trabalhar junto, vão resultar em 35%, 33% a mais de faturamento no final. Então, ao invés de eles olharem todo o funil, eles acabam olhando 2 estruturas específicas. A gente usou algumas vezes e deu super certo. Deu super certo, porque a gente tinha uma dificuldade de entrar nas reuniões e a gente entrava nas reuniões e quando a gente olhava todo, virava muita bagunça a reunião. Porque cada uma dessas estruturas ia te dar uma vertente de discussão diferente. Uma puxava, não, porque é captação, topo de funil, é marketing, é ação em PDV, é ação em patrocínio, eventos, enfim. Perfeito. E aí abria-se muito o leque das discussões. E quando abria muito o leque da discussão, a reunião se tornava improdutiva. Aí a gente acabou dando um pouco mais de direcionamento e foco, para nós nos ajudou bastante.
Thales, a gente passou, como sempre, tempo 1 hora e... 1 hora e meia, mais ou menos. Nem percebeu que estava gravando, rápido, né? Passa rápido. A gente geralmente faz isso para ficar um papo mais solto. Sim, sim. Né? E queria agradecer muito a tua presença, ter aceitado o convite, de conhecer o Universo Apo, de estar aqui conosco, de estar gravando. Se quiser fazer o teu merchan aí, a gente hoje, o nosso mercado é um mercado mais B2B, vendas complexas, Perfeito. Indústrias. Então, se quiser deixar um recado pro pessoal aí, pode... Tá, vamos lá. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Poder compartilhar um pouquinho de conhecimento e também aprender algumas coisas. Queria colocar à disposição a Roga, né? Para qualquer outra oportunidade que porventura tiver para a gente poder trazer. O nosso negócio é sempre ajudar no desenvolvimento, né, dos lugares que a gente passa. Eu acho que a gente levar conhecimento é um dos pilares que ajuda no desenvolvimento, né, das pessoas crescerem, enfim, as cidades crescerem, a gente gerar riqueza. Eu acho que nós estamos aqui de passagem para poder gerar riqueza, né, e deixar o nosso legado com muito propósito. E aproveitar também falar que vocês que pensam em fazer bons investimentos ou comprar o seu imóvel aqui na região do norte de Santa Catarina, né, a Roga é uma construtora que está presente em Pissarras, Barra Velha, Penha, Joinville, Jaraguá do Sul e Itapoá, com diversas opções de apartamentos, né. Nossos projetos eles possuem uma valorização acima da média do mercado, principalmente valorização quando a gente fala no mercado litoral, né, que é uma valorização acima do que tem em Joinville e Jaraguá, e aqueles que querem para morar, obviamente, também em Joinville e Jaraguá, ou para uma locação anual também é uma boa opção nos centros urbanos. E no litoral você tem um apreço muito forte para vocação de valorização ou short stay, né? Então, a Roga possui diversas opções. Convido você a entrar no nosso site www.roga, que é ROGGA.com.br, para poder ver essas opções aí. De repente vai ter alguma coisa lá que vai te agradar e vai te ajudar a ter uma evolução patrimonial. Legal, muito bom. E só para finalizar, vocês foram muito visionários, porque eu me lembro que uma das cidades que eu morei quando vim para o litoral foi em Barra Velha. E eu tô falando isso há alguns anos atrás e vocês já estavam lá. Quando que eu via que ninguém acreditava naquelas regiões, de certa forma, porque não existiam outras construtoras como vocês lá. Sim. E realmente quando tu falou ali antes que vocês puxaram à frente, eu sou uma das pessoas que concordo com isso porque eu estava lá. Legal. Nesse a gente momento. escuta muito esse feedback assim. E não tem vaidade, não tem ego, né? O que a gente quer é realmente que as cidades se desenvolvam. Hoje a gente vê diversas empresas também acreditando no mercado litoral. E enquanto a gente tiver empresa séria que está buscando e ajudando no desenvolvimento da cidade, isso é muito bom. O que a gente quer é que a gente possa viver em lugares melhores, com mais estrutura e que a nossa região seja a referência do Brasil. Eu acho que ela já é em várias coisas, mas que a gente possa trazer mais coisas aí para ser ainda mais referência. Legal. Esse é o nosso principal intuito. Legal, muito bom. E assim nós encerramos mais um ApoCast. Valeu, até a próxima. Valeu, obrigado, gente. Um abraço.